A liturgia deste domingo é muito vasta. São vários os temas que poderiam ser explorados. Eu escolhi um que vai nos ajudar a viver mais santamente esta semana, que é o tema da hipocrisia. Pessoas que estão em pé, por favor, temos lugares livres aqui na frente, podem, por favor, tomar assento aqui também, tá? Acolhida, por favor, ver se tiver alguém em pé, providenciar cadeiras. Tem muito lugar ainda livre aqui. Hipocrisia é o pecado de se exigir dos outros aquilo que não se pratica. É quando fingimos possuir qualidades, ideias ou sentimentos que na realidade não temos. É falsidade, é dissimulação. E nós vemos isso. Hosana ao filho de Davi, o que nós escutamos na procissão. E menos de uma semana depois, crucifica-o, não temos outro rei que não César. Aí eu pergunto, cadê as testemunhas dos milagres? Na hora do favor, todo mundo corre para Deus. E agora? Ninguém se levanta para defender Jesus. Todo mundo com medo do julgamento dos judeus. O povo aclamou Jesus e depois o crucificou. E assim nós também fazemos. Quantos irmãos de fé não se omitem quando não defendem a vida diante de uma roda de abortistas? Porque estão muito mais preocupados com o politicamente correto. Ninguém quer polemizar. Vai aparecer sempre uma desculpa boa, que no fundo é boa porque de certa maneira justifica a minha covardia. Que a gente não se sente bem pecando ou na hipocrisia. Então, essas justificativas são um mecanismo de defesa, que a psicologia chama de racionalização. Quantos católicos não sabem defender a igreja? Por quê? Porque tem preguiça de estudar a fé. Ficaram só na catequese de primeira comunhão e de crisma. Escutam a gente fazer o convite para a formação permanente aqui, mas todas as coisas do mundo falam mais alto do que o zelo pela própria fé, do que o desejo de, a partir de um conhecimento maior da fé, evangelizar os irmãos. Então é um primeiro mandamento capenga. Cadê, por exemplo, o advogado católico que vê a igreja ser ultrajada numa escola de samba, os nossos valores serem ultrajados e não entra na justiça, não faz nada? Eu fico realmente estarrecido, porque são pessoas que podem, são pessoas que têm conhecimento, mas têm medo. Há uns anos atrás, uns bons anos atrás, eu estava num restaurante e recebi um panfleto de uma peça intitulada Nunca Fui Santa. No panfleto tinha um homem travestido de mulher, aliás, de freira, com véu até aqui, com espartilho meia taça, e um cálice cheio de camisinhas. Que tal? Para quê? Entregaram o folheto para a pessoa errada.
na mesma hora, eu comecei uma campanha de boicote a todas as empresas que estavam patrocinando aquela peça. Fui atrás de um amigo advogado, por sinal hoje ele é deputado, o deputado Paulo Fernando, que colocou o autor da peça na justiça. E ao final ele foi condenado. E por quê? Porque a nossa fé estava sendo ultrajada. Isso não é liberdade de expressão, isso é desrespeito. E de repente, começaram a me ligar, olha, padre, nós somos da empresa tal e... Tá, falar o nome? E já retiramos o nosso patrocínio. Reverta aí a sua campanha, olha só, funciona. Ficaram com medo da má fama, do boicote dos católicos. E naquela época não tinha WhatsApp, não. Naquela época ainda era a época do e-mail. Então, nós temos que nos mexer. Agora, cuidado, porque quando a gente fala de hipocrisia, eu preciso esclarecer uma falsa ideia de hipocrisia, que no fundo é um trabalho sutil do diabo, no sentido de paralisar o bem. O diabo é ótimo para falsear as virtudes, para apresentar um falso projeto de virtude para nós. Porque é o desespero dele quando não consegue nos pegar no pecado mortal, porque já cortamos com ele, e quando nos vê em combate contra o pecado venial, a caminho da santidade. Então ele vai se valer de armas, como as tentações sob a aparência de bem e o falseamento das virtudes. O que é especificamente essa falsa hipocrisia? É, por exemplo, quando você acha que porque às vezes mente, você não pode corrigir uma pessoa mentirosa, porque isso seria hipocrisia. Afinal, às vezes você mente. Agora eu preciso esclarecer uma coisa. É de fato hipocrisia eu corrigir um mentiroso, sendo que eu sou a favor da mentira. Eu acho que na hora da dificuldade tem que mentir mesmo. Senão, como é que a gente vai escapar de uma saia justa, de uma vergonha? Então, isso sim seria hipocrisia, porque eu concordo com a mentira. É diferente quando a pessoa não concorda com a mentira. Ela luta contra a mentira e, às vezes, por fraqueza, ela escorrega. E na hora que escorrega, dói. Então, não ficamos descredenciados para corrigir os irmãos, até porque uma das obras de misericórdia espirituais é dar bom conselho, a outra é corrigir os que erram. Senão, na medida em que na Sagrada Escritura nós aprendemos que quem não tiver pecado atira a primeira pedra, ou seja, todos somos pecadores, então ninguém vai corrigir ninguém mais. Então tudo agora é hipocrisia. De jeito nenhum, muito cuidado com isso. Bom, vou começar a ilustrar as hipocrisias bem comuns na igreja. As mais escancaradas, as mais escandalosas. Por exemplo, o fiel que pega a Semana Santa e transforma num feriadão. Vai viajar, vai para a praia. Afinal de contas, onde está escrito que é obrigatório participar da missa dos Santos Óleos, da missa da instituição da Eucaristia, da Sexta-feira Santa? Não tem, não está lá. Não é o terceiro mandamento. Os dias de preceito são dias como a solenidade de Maria Mãe de Deus, Assunção de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, Corpus Christi, algumas solenidades como São José, São Pedro e São Paulo, que normalmente a igreja coloca no domingo. Então aí a pessoa preguiçosa, minimalista, o católico meia boca,
se vale disso, da brecha da lei. Ah, não é obrigatório. Aí vai só na missa da ressurreição. Eu quero deixar muito claro que você pode aproveitar a Semana Santa e viajar. De preferência, uma viagem útil para ver a sua mãe que mora longe, que há muito tempo você não vê. Aí você une o útil ao agradável. Vai ter suas brechas de parecimento, vai estar por caridade visitando a sua mãe, mas ali onde você estiver, participe de toda a Semana Santa. Agora tem gente que vai para Nova York, que vai para Paris, e se acha muito piedosa, porque entrou na igreja na Sexta-feira Santa, fez 5 minutos de meditação, é o santo da galáxia, imagina só. Dom Henrique Soares da Costa tem uma mensagem linda que está circulando por aí. Eu recebi esses dias, em que ele diz isso. Como assim? Jesus está morrendo e você está na praia. Para mostrar a incoerência, a falta de bom senso. E o que dizer da Sexta-feira da Paixão, que virou a festa do camarão? É o dia em que se come bacalhau. Tem famílias que se reúnem para comer coisas que são caras, então vamos aproveitar o útil e agradável, né? Fazer o regabofe do bacalhau, do salmão, sei lá o quê, na Sexta-feira Santa. Vamos lá esclarecer esse assunto. Quarto mandamento da igreja: jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Madre Igreja. Então, em primeiro lugar, vamos definir o que é abstinência de carne. No direito canônico não há nenhuma referência ao termo carne vermelha, que é o que o povo de Deus fala. Na sexta-feira a gente tem que se abster de carne vermelha. Ou sei lá, de carne de animais de sangue quente, por aí vai. Então, vamos entender que alimentos se enquadram no conceito jurídico de carne. Notebook. Então, aves, carne bovina, suína e de caça são considerados como carne, e deles devemos nos abster nos dias penitenciais estabelecidos pela Igreja. Já ovos, leite e seus derivados, peixes e frutos do mar, não são considerados como carne para fins de abstinência. Tal distinção ocorre por razões práticas, pois a Igreja constatou, ao longo da história, que alguns alimentos são de fácil e rápida digestão, de modo que em pouco tempo a fome retorna. Assim, nos dias penitenciais, a Igreja orienta que, em vez das carnes que geram saciedade por longo período, os fiéis consumam estes alimentos de rápida digestão. Pessoal, é o seguinte, vocês me desculpem, mas eu não sou um computador, a homilia está aqui e a bateria está caindo. Então, deixa eu logo fotografar aqui, para eu não ficar sem a homilia, porque eu gosto de ordem na pregação. Então, por isso ela é preparada com antecedência, e aí eu preciso de um backup aqui.
Bom, chegou o socorro. 193. Então, os dias de abstinência de carne são a quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras. Não ligou, não. Todas as sextas-feiras do ano. Estou falando de abstinência de carne. E aí, durante o ano, o que sim é possível é, digamos, na sexta-feira vai ter lá a despedida de um amigo, alguma coisa assim, e você é convidado para uma churrascaria. É possível, a modo de exceção, você comer a carne nesse dia, desde que troque essa carne por um sacrifício similar. Então você pode falar assim, eu vou comer a carne, mas não vou jantar. Eu vou comer a carne, mas vou rezar 1/3 a mais do que eu já rezo, porque se já reza, tem que ser alguma coisa a mais. Isso está permitido. Agora, é mais perfeito, obviamente, você imagina ir à churrascaria, todo mundo comendo carne, e de repente vão ver que você está comendo salada. E alguém vai perguntar, você não vai comer carne? E você dizer, não, eu sou católico, quarta-feira é um dia de abstinência de carne para nós. E fazer o sacrifício. Isso vai edificar as pessoas. Ah, mas eu não tenho que ficar calado com relação às penitências? Isso aí não é uma penitência como o voto quaresmal, é uma obrigação nossa. E pelo contrário, falando isso, eu edifico os meus irmãos pelo meu bom exemplo. Então, essa possibilidade existe. A obrigatoriedade da abstinência de carne se aplica a todas as pessoas a partir dos 14 anos de idade. Então, a abstinência de carne vai dos 14 aos 59. Depois dos 59, o católico fica desobrigado. Agora, o que acontece na igreja? A gente fala a regra, a criatura parece que está esperando fazer 59 anos. E aí, a partir de 60, manda pau em tudo. Caramba! Aqui a gente está falando o seguinte, se você precisa, se realmente não dá para viver sem, vamos lá. Agora, por que não continuar o sacrifício? Esse é o exemplo que todos os santos da igreja dão para nós. Da mesma maneira, por que eu tenho que me salvar de carne até os 14, só aos 14 eu paro de comer? Não alegemos as nossas crianças, eu falo isso muito nas homilias. Para vocês terem ideia, a igreja fala que os pais devem instruir e educar os filhos desde pequenos sobre esta prática. Lógico que aqui não entra as pessoas que tenham qualquer tipo de problema de saúde que impossibilite a realização dessa abstinência. Aqui, na nossa comunidade, tem um casal, eu vou falar o nome. Eu não quero ferir a humildade deles, mas é um exemplo para os outros pais. Renata e Giovanni. Na semana do retiro de casais aqui, foram oferecer bombom para os meninos pequenos. Eu não sei que idades tem os meninos, sei lá, calculo que 7, 5, por ali. Olha que coisa linda. O menininho espertinho pra caramba, pegou o bombom e falou, eu vou pegar, mas eu não vou comer agora, porque eu estou de quaresma, de chocolate. Mas eu vou guardar, porque quando acabar a quaresma, eu tenho a minha economia. Olha só, cara, que bonito. Tá? E o menino é um toquinho aqui. Então é isso que está faltando. Educar no heroísmo, educar nas virtudes. Mas nesse país paternalista de bolsa isso, bolsa aquilo, de coitadismo, a gente vai esperar diferente? Não existe uma preparação para o heroísmo. Que dirá o martírio? Eu fico pensando, esse povo
naquela época lá em que os cristãos eram queimados vivos. Quem assistiu o filme do Scorsese, do herege Scorsese, é um filme perigosíssimo, se chama O Silêncio. O que ele tem de bom, ele tem de ruim ao mesmo tempo. Eu não sei nem se é bom falar o nome aqui, porque eu tenho medo que alguém assista e enverede pelo caminho ruim. Mas num determinado momento, a gente vê os japoneses cristãos, quando acossados, os imperialistas lá jogavam, por exemplo, medalhas católicas no chão, e imagens, e mandavam eles pisar e cuspir. Eles não faziam isso. E morriam. E aí eu fico imaginando o católico bobão de hoje em dia, no infantilismo do tipo, cruzar o dedinho, botar aqui atrás, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu vou pisar na tua imagem só porque, sabe comer, né? Senão eu vou morrer. Vocês acham que, por acaso, os primeiros mártires não tiveram essa possibilidade também? Agora, o que ecoava nas mentes e nos corações deles? Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. E é graças ao martírio que a gente tem esse grande legado do cristianismo, porque ninguém dá a sua vida por uma fábula. Eles tinham plena certeza de que Jesus era Deus. Pega o evangelho que nós lemos. Vocês viram que tem uma passagem que passa desapercebida, que quando Jesus morreu, os mortos se levantaram das suas sepulturas e foram vistos na cidade? Então quem testemunhou isso não tinha o menor problema de dar a sua vida por Jesus. Por quê? Por fé. Esperava um porvir melhor. Agora, hoje eu tenho dúvida se muito católico tem essa fé de que a vida eterna é melhor. Porque muitos estão pensando só em curtir isso aqui. E aí começa a fazer todo tipo de conchavo com o mundo. Se acovardam, viram pessoas minimalistas. Catoliquinho, feijão com arroz. Que acha que rezar um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória, dar R$1 de esmola no sinal e participar da missa dominical, está indo para o céu. Se esquece da parábola dos talentos, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. A parábola das virgens imprudentes, e por aí vai. Tire o melhor do seu filho. Lapide o herói que existe nele, nela. Tem um pedagogo romeno chamado Reuven Feuerstein, que fala, por exemplo, que uma criança com síndrome de Down pode desenvolver inteligência. Agora, o que acontece normalmente? Por favor, eu não sei a prática hoje em dia nesse campo, eu não sou pedagogo, não sou da área da educação. Mas, pelo menos até uns tempos atrás, havia as turmas especiais para crianças com Down, que eram tratados como Down. Igual Herbert Gans, um economista, que, se eu não me engano, ganhou o prêmio Nobel, mas se não ganhou, ele se destacou pela teoria dele, que dizia o seguinte: sabe qual é o problema do pobre? O pobre tem professor pobre, médico pobre, tudo é pobre. Tudo dele é meia boca, ele não tem acesso a nada melhor, ele não vai nunca sonhar mais alto. Ele vai se acomodar com aquilo ali. Isso é uma teoria na economia. Então é muito perigoso isso. Quando a gente não dá o devido valor ao potencial do ser humano. E tem um tema na psicologia, especialmente na programação neurolinguística, que se chama efeito Pigmalião. Quem fala disso é Robert Rosenthal, um dos maiores pesquisadores sobre o assunto. O que é o efeito Pigmalião? O fenômeno pelo qual a expectativa de uma pessoa pelo comportamento da outra chega a servir como uma profecia autorrealizável. Em suas pesquisas, Rosenthal analisou como as expectativas dos professores influenciam o desempenho dos alunos. Ele demonstrou que alunos cujos professores têm expectativas mais baixas geralmente têm desempenho pior, quando comparado aos alunos cujos professores mantêm expectativas altas. Rosenthal argumenta que quando esperamos certos comportamentos de outras pessoas, provavelmente agimos de maneiras que tornam o comportamento esperado mais provável de ocorrer.
É aquela velha história, o pai que fala, menino, você não faz nada certo, você é um mané, olha aí, garota, não posso confiar nada a você. Ela vai acreditar que ela é mané, que ela é aleijada, que ela não sabe nada, que ela não tem capacidade. E por isso tem tanta gente, com perdão da palavra, aleijada psicologicamente. Pelo que escuta em casa, pelo que escuta na sociedade, eu já denunciei isso aqui, que é o fenômeno da chamada impotência aprendida. Então, nós temos que fazer diferente. Então, acredite no potencial do seu filho rezar, de ser santo, de jejuar. Lógico que você não vai impor um jejum radical para o seu filho, mas teste os limites. Uma hora ele vai chegar, não, eu estou com fome, dá alguma coisinha. Fala, ó, hoje é dia de preceito, eu vou te dar alguma coisa que você não gosta de comer. Ah, nós já estamos entrando no mundo maravilhoso das penitências. Santo Inácio de Loyola fala que o jejum a pão e água, pão à vontade, não sendo pão doce, pão de queijo, pão de mel, isso é picaretagem espiritual, não sendo H2O e chá de hibisco, não vem com conversinha, não. É água. Porque água não tem gosto. Pão não tem gosto, então eu não vou agradar o meu paladar e, ao mesmo tempo, eu não fico sem nada na barriga para ter qualquer dor de cabeça, alguma coisa assim. Então ele fala, no jejum, pode comer pão e água à vontade. Agora, sabe-se, eu recebi esses dias um e-mail, e-mail nem uso mais, uma mensagem no WhatsApp falando de pessoas que conseguem ficar 40 dias de jejum. E os benefícios do jejum, eu posso dar esse testemunho, porque eu consegui emagrecer 16,5 kg fazendo jejum intermitente. Foi o caminho que eu resolvi escolher. Consultei meus médicos, perguntei, eu sou diabético, posso fazer? Não tem, eu não vou dizer que é lenda, mas eu sempre escutei, o diabético tem que comer a cada 3 horas. Eis-me aqui, vivo, lépido e fagueiro, para dizer que, no meu caso, pelo menos, os médicos liberaram. E me sinto muito bem, obrigado. Então, a gente precisa quebrar determinados paradigmas. Pelo amor de Deus, antes que coloquem palavras na minha boca. Eu não estou mandando ninguém fazer jejum intermitente. Você que é diabético, largar as orientações médicas e começar a fazer o que eu estou fazendo. Fale com seu médico antes. Não joga essa culpa para cima de mim. Desculpa, mas a gente fica meio neurótico como padre hoje, porque sempre tem um franco atirador ali na esquina, pronto para pegar a gente no pulo. Um padre, um pastor. Hoje as coisas estão assim, o mundo está ficando louco. O cristianismo começa a ser perseguido. Nós não temos mais o direito de falar a verdade. Não temos mais o direito de ensinar a nossa doutrina como ela é. E isso vai acovardando cada vez mais os católicos, a começar pelo clero. Só que aqui não. Jamais eu vou me calar. Então, esse efeito Pigmalião. Vou contar mais ou menos como foi a história, pode ser que tenha alguma imprecisão aí. Mas chegaram numa escola lá nos Estados Unidos, passaram um teste fake, que supostamente avaliaria quem seriam os melhores alunos da escola. Só que o teste não avaliava nada. No final das contas, eles escolheram aleatoriamente vários alunos, dentre os bons e dentre os piores. A galera lá do fundão, e aí botaram numa turma, agora se foi uma turma só, mais de uma, vamos lá. Botaram numa turma e disseram, vocês são os reis da cocada preta, as criaturas mais competentes neste colégio, os mais inteligentes, são os que têm o maior potencial, e começaram a encher a bola deles. E aí, no final da experiência, todos tiveram uma performance impressionante. Todos. Alunos que deveriam ser reprovados, estavam disputando lá com os melhores. Isso é o efeito Pigmalião. Faça isso com seu filho, com relação à fé. Com relação à oração, chame ele para rezar com você. Ele tem só 3 aninhos, padre, e daí? Eu, toda vez que vou numa casa e vou rezar, quando tem menino pequeno, eu chamo. E chega na hora da dezena, eu dou para o menino pequeno. É canseira, às vezes, né? Porque o menino mal sabe falar, aquela dezena vai demorar quase o tempo de um rosário, mas é o preço para se estimular uma criança. E vale a pena, porque para ela isso é marcante.
não se fala tanto de inclusão? Por que não vamos incluir os nossos pequenos? É impressionante a generosidade de uma criança. Eu até falo, olha, pai, quando chegar na época do Natal, abra o guarda-roupa, deixe seu filho escolher que roupas vai dar para a criança pobre lá no orfanato. Agora, tire as roupas melhores, porque criança vai nelas. É impressionante. Tem que dar uma pré-selecionada, senão eles vão pegar as melhores, porque eles são desapegados. Quando a gente começa a trabalhar com paixão no coração de uma criança, é uma coisa impressionante. Então, é por aí que a gente começa a construir a santidade na família. E outra, muitos pais não sabem que entre os 3 e os 6 anos de idade existe uma janela de espiritualidade, onde a criança está maximamente sugestionável às coisas de Deus. Tudo que for plantado aí vai dar muito fruto. A própria psicologia fala que a personalidade está em formação do 0 aos 7 anos. Tudo que acontecer aí vai ser muito marcante. E, de fato, a gente vê pessoas que vão-se embora, vão para o pecado, igual o filho pródigo. E quando voltam à igreja, falam, minha mãe rezava o terço comigo quando eu era pequena, eu ia com meu avô à igreja. Sempre são essas rochas lá da infância que trazem de volta. E é tão interessante, um amigo meu esses dias falou o quanto que ele foi humilhado pela sobrinha, né? Menina de 7 anos de idade, falou, tio, vamos rezar o terço? Ele com preguiça, né? Chegou e falou, não, eu não tenho como rezar o terço, não, eu estou sem terço. Você também? Então a gente não tem como rezar o terço. Ela, mas a gente pode rezar com os ossinhos da mão. Aqui, cada Ave Maria, ela ensinou para o tio. O tio disse que o mundo dele caiu ali. Ele falou, como é que eu não ia rezar o terço? Que tal? Ele podia ter dormido sem essa, né? Então, continuando o nosso tema, o jejum eclesiástico, ou seja, obrigatório por parte da igreja, como manda a igreja, vai dos 18 aos 59 anos e deve ser observado na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E aí, não observar o jejum é pecado grave. Então, como é que a igreja ensina que deve ser o jejum? Consiste em fazer uma refeição, apenas até a saciedade. Saciou, para de comer. Normalmente se escolhe o almoço, pode ser outra, pode ser outra. E as outras 2 refeições de forma ponderada, ou seja, comendo menos. Mas eu acabo de colocar a sugestão de Santo Inácio de Loyola. Se você pode ir por esse caminho, vá. Eu vou além. Todo sacrifício é agradável a Deus. Todo sacrifício é uma maneira de eu treinar o amor. Por quê? No amor, eu não tenho que dizer não à minha vontade própria. Então, quando eu, na hora da refeição, não como o que eu quero, pelo contrário, como o que eu não gosto, porque tem gente que fala que isso é loucura. Os católicos são doidos. Eles propõem coisas que são contrárias à natureza humana. Desde quando? Então, o que eu digo é isso. Pode ficar pão e água? Fica pão e água. Pode ficar tomando só água? É possível para você? Faça a experiência. Teste os seus limites. Pessoal que se acidentou há muitos anos nos Andes, que ficaram muitos dias sem comer e sem beber, que no final tiveram que se alimentar de carne humana para não morrer, são prova de que o ser humano não morre. Não. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você tem que só tomar água na sexta-feira santa. Deu para entender? Ficou claro aqui? Eu estou querendo sugerir que você teste os seus limites, porque você vai ver os benefícios. Eu preciso comer alguma coisa? Coma pão. O pão não está sustentando? Escolha, sei lá, uma fruta. Só que das frutas, escolha que você não gosta. A pitaia, que não tem gosto de nada. Ela é uma delícia, batida com suco de laranja, olha a dica aí. Para o domingo de Páscoa, né? Mas eu acho uma fruta extremamente sem graça. Coma a pitaia, pronto. Por quê? Penitência é comer mais do que eu gosto menos, comer menos do que eu gosto mais e comer o que eu não gosto.
Então, esse é um caminho de perfeição. Precisa comer alguma verdura? Pega lá o jiló, o quiabo, o chuchu que não tem gosto de nada. Mas não vai colocar a salsinha, um alhinho. Não, pega, cozinha o chuchu, nem sal você vai colocar. E come. Com a cara bonita, né? Que manda o evangelho, pronto. Você não está sem se alimentar e está fazendo um sacrifício mais perfeito na sua Sexta-feira Santa. Então, vejam que essa prática do jejum no Código de Direito Canônico de 1917 era observada durante todo o período da Quaresma. A partir do Código de 1983, tornou-se obrigatória apenas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira para todas as pessoas entre 18 e 59 anos. Então, acaba que o povo de Deus vai fazendo sempre aquela pressão, e a igreja vai cedendo. Só que a nossa religião nos convida a quê? Ao heroísmo. Tá? Lógico que a igreja não vai forçar aquilo que você não pode fazer, até porque é um dos preceitos da teologia moral. Ninguém é obrigado àquilo que lhe é impossível. Então, eu hoje quis denunciar essa mediocridade que vem assolando a igreja. Então, vamos lá. Sexta-feira da Paixão, então é dia só de jejum e abstinência? Não, tem mais coisas aí. Sexta-feira da Paixão, por exemplo, deve ser um dia de recolhimento, sem música, sem TV, sem WhatsApp, sem videogame, sem estudar para concurso. É um dia em que a gente vai trabalhar o espiritual. Deve ser um dia de oração, de meditação sobre o que Cristo fez por mim e o que eu tenho feito por Ele. Você já se perguntou isso? Pergunta que não quer calar. Você tem evoluído espiritualmente ou continua a mesma pessoa? O que tem mudado ao longo dos anos na sua vida? Que práticas de oração você tem incorporado? Que leituras espirituais você tem feito? Porque, de repente, a pessoa na sua profissão já leu os principais autores e, na fé, mal leu os 4 evangelhos. Por isso que na catequese aqui eu obrigo a ler os 4 evangelhos. Não faz sentido a pessoa pedir confirmação. Ou seja, que quer, por vontade própria, seguir Jesus, quer dar continuidade àquilo que foi começado no batismo e não conhece a vida e os ensinamentos de Nosso Senhor. É vergonhoso isso. Nada mais incoerente. Então, eu quero que nessa Sexta-feira da Paixão, eu sempre recomendo que se assista o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, mas não é só para você chorar. Aquilo ali vai ajudar, vai mostrar o que Jesus sofreu por nós. Os místicos falam, por exemplo, que cada passo da sua paixão foi um tipo de expiação diferente, em função dos nossos muitos e diferentes pecados. Que os pecados por pensamentos foram expiados com a coroação de espinhos, né? Que Jesus foi humilhado porque nós, quando pecamos uns contra os outros, nos humilhamos, nos ofendemos, e por aí vai. Então, eu quero isso, mas eu quero mais. Você vai fazer um balanço do que você tem crescido ao longo dos anos. E se você mudou muito pouca coisa, então começar a estar atento sobre o que vai mudar daqui para frente, para você se santificar. E aí, é interessante até você ver, por exemplo, no campo profissional, o quanto que você evoluiu. Porque, de repente, a gente vai ver, caramba, no profissional eu cresci isso, e na fé eu estou aqui. E aí está desequilibrada a vida. Cresça no profissional, seja o melhor profissional que você puder. Malhe, cuide da sua saúde. Agora a gente vai ver pessoas só cuidando disso. E o espírito está raquítico. Tá? A alma está esquálida.
Assim não dá. Então, não vamos deixar Deus levar a pior. E aí eu pergunto, você ao longo desses anos está mais disponível para a igreja, para colaborar numa pastoral? E aqui eu me volto especialmente aos aposentados. E eu sei que da última vez que eu falei de aposentado, teve mimimi na paróquia. De aposentado chateado, porque se sentiu ofendido, porque eu não falo para ofender ninguém. Agora, se a carapuça servir, é diferente. Tá? Aí cada um é que tem que fazer um próprio exame de consciência. Os humildes aceitarão com gratidão o conselho e tratarão de melhorar. Os soberbos vão ficar com raiva, vão até sair da paróquia, sei lá. Tá? Vai de cada um, são escolhas. Mas o que eu quero deixar claro é que tudo que a gente, enquanto clero, denuncia, não é para ofender ninguém, não é para humilhar ninguém, é para o crescimento do povo de Deus. As pessoas realmente humildes, elas não se comparam com os diáconos, com os padres. Tem gente que é assim, mas aquela ministra da Eucaristia, mas se o próprio padre, cara, fala sério, está brincando de ser católico, para com isso. Você não vai crescer nada se você ficar nessa vibe aí. Esquece os outros, é entre você e Deus. Então, quanto aposentado aí só esperando a morte chegar, e aí cai no buraco da depressão, porque não está fazendo nada. Passa o dia inteiro reclamando dentro de casa, ou tem aqueles que só estão curtindo a vida. Você pode curtir a vida, sem problema, mas não seja mesquinho com Deus. Priorize aquilo que vai ter valor quando você passar para a eternidade. Lembre-se que quando você morrer, o que vai contar são as orações, são as confissões, são as comunhões, a caridade, o testemunho que você deu. E aí eu pergunto, ao longo dos anos, você tem melhorado seu dízimo? Você tem procurado atender aos anseios da sua esposa, do seu marido, ou você é sempre a mesma pessoa que não muda de jeito nenhum? Isso faz parte da santidade. Você, jovem, o que seu pai e sua mãe pedem para você mudar? A sua organização em casa, a colaboração com o pai e com a mãe. Você colabora ou você só faz o que você quer? Você continua teimando e desobedecendo? E você, jovem, também, participa da igreja ou acha que não é para você, é só para os adultos? Você está procurando se instruir nas coisas de Deus? Ou só quer saber de balada, de beijar, de ficar? Só uma coisinha, ficar não existe na nossa fé católica. Ficar é coisa do demônio. Ficar é coisificar o ser humano. É ver no outro só um instrumento do meu prazer, é usar o outro. Soltar a lascívia, desordenar o amor e treinar a promiscuidade é a pior preparação para a fidelidade conjugal. Que esse verbo não exista no nosso dicionário. Combinado? Nós precisamos subir a escada da santidade e não ficar só fugindo do pecado. É questão de se cumprir o primeiro mandamento e o mandamento da santidade. Sede santos, como o vosso Pai nos céus é santo. É questão de se viver o princípio e fundamento de Santo Inácio de Loyola. Qual é? Ele ensina o objetivo da vida do homem. O homem nasce para louvar, reverenciar e servir a Deus e, através disso, salvar a sua alma. É assim que você está vivendo? Isso é o que mais importa, gente. Porque amanhã a gente morre, o dinheiro vai ficar, os diplomas vão ficar, a fama, o corpinho da Barbie vai ficar. O silicone da Barbie nem os bichos vão comer, porque não é biodegradável. Né? Então, nesse sentido, eu vou sugerir que tenhamos diante dos olhos as obras de misericórdia. Porque, no geral, o povo de Deus faz exame de consciência só daquilo que é matéria de pecado. Mas e as omissões? Que é o bem que eu posso fazer e não faço. Preste atenção, é o bem que você pode, porque ninguém está obrigado ao que é impossível.
Você não pode fisicamente, psicologicamente, moralmente, financeiramente, você não está obrigado. Mas a pergunta é, você tem testado os seus limites nesse campo da caridade? Veja, qual é a medida do amor segundo Santo Agostinho, doutor da igreja? A medida do amor é amar sem medida. E o que ensina São João da Cruz também, doutor da igreja? No entardecer de nossas vidas, é no amor que seremos examinados. Não é na quantidade de taças de champanhe que eu tomei, né? Não é em função do número de línguas que eu falo, ou os países que eu conheci, não. É no amor. Não importa a marca da roupa que eu usei, não importam os meus títulos. Vamos lá. Títulos, se eu os procuro, porque quero ser o melhor profissional, eu sou médico, por exemplo, eu quero mestrado ou doutorado, não porque eu quero ganhar mais. Tá, eu quero ganhar mais também, mas não é a essência da minha busca. A essência da minha busca é eu fazer Cristo brilhar na minha pessoa. É as pessoas verem que eu procuro a excelência, eu procuro ser o melhor, porque eu sou cristão, por amor, para servir melhor o meu próximo. Aí está valendo e está valendo muito. Esse diploma tem muito valor para Deus. Mas, infelizmente, não é assim que a gente vê. A maioria quer, aplauso, grana, poder. E aí se corrompe. Todas essas belas ações. E aí é só retificar a intenção, tornar a sua intenção reta daqui para frente. Lembrem-se que há 14 obras de misericórdia, 7 espirituais e 7 corporais. Quais são as corporais? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Ontem eu fiquei impressionado. O padre Alexandre celebrou a missa, chegou no final, eu vim para os avisos. Tinha um senhorzinho que há alguns dias está aqui em Brasília, ele falou, padre, a partir de segunda eu tenho um trabalho, mas até lá eu estou na rua, eu estou sem comer. Será que eu consigo ajuda? Eu falei, claro, meu filho. E aqui eu vou dizer uma coisinha para vocês. Justamente para ser coerente com o que eu acabei de falar aqui, eu não vou tirar dinheiro do caixa da paróquia se o povo de Deus, que são vocês, podem ajudar os pobres. Eu vou tirar dinheiro sim do caixa da paróquia, ali onde o povo de Deus não suprir uma necessidade, que é o que normalmente a gente faz. Mas eu não vou privar vocês de fazer todo o bem que vocês puderem fazer. As pessoas às vezes se sentem incomodadas. Pô, todo domingo tem um pedido aqui nessa paróquia. Se você se sente incomodado, é porque a sua avareza está falando mais alto na sua alma do que a sua generosidade. Simples assim. É sintomático isso. Mas vejam que bonito. Ontem veio esse senhorzinho e tal, e eu no final da missa falei, gente, vamos colaborar aqui. E estava com essa disposição, se não fosse suficiente para ele minimamente conseguir aí uma pousada, alguma coisa, e as refeições até segunda-feira, a gente completar com o dinheiro da coleta. De repente, teve um rapaz, eu até pedi para todo mundo que colaborou, porque ele deu um pix, falei, me digam quanto foi para a gente ver se é suficiente para eu poder completar. R$1.000 o cara doou. 1.000. Cada um. Estou dizendo que todo mundo tem que doar 1.000, não, gente. Eu estou aqui mostrando o que é uma generosidade. Lógico que ele deu 1.000 porque ele pode dar. Tem gente que não pode. Tem gente que dando 50, está dando 2.000. Deu para entender? De acordo com o que é a condição de pagamento dela. Então, as obras de misericórdia. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Eu sou obrigado a ficar visitando preso? Não, mas se você puder, vá. Eu tenho medo que me pelam. Então, se você tem um medo, você não está obrigado, de jeito nenhum. Ninguém está, na realidade. Isso são obras de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem fizer isso aqui já está ganhando muitos pontos com Deus. Agora, lógico, na medida das possibilidades de cada um. Na época da Jornada Mundial da Juventude, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quantos cariocas não tiveram a possibilidade de dar pousada aos peregrinos? E as obras espirituais, ensinar os ignorantes. Às vezes a sua empregada é iletrada. Será que você não teria um tempinho para ajudá-la, para alfabetizá-la? Não tem tempo, tem dinheiro para pagar um cursinho, alguma coisa assim?
dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, especialmente no seu casamento, ou o seu pai, a sua mãe, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Olha quanta solução para o casamento se o casal viver isso aqui. Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Bom, tá aí uma proposta para uma Semana Santa diferente. Tá? Vamos caprichar. Nós estamos no ápice da nossa fé. Toda essa semana é muito rica, é muito linda. E eu quero aqui agradecer a toda a equipe pelo empenho, pelo zelo. Eu vejo que cada ano as coisas estão melhorando aqui. Esse ano melhorou muito a questão da música durante a profissão. Tivemos até a caixa de som, né? Mais de um canto, isso é ótimo. Eu, como pastor, não tenho que ficar cutucando, porque as pessoas são proativas, elas vão atrás de fazer o melhor, de fazer propostas, de se antecipar. Isso é bonito. A caridade é proativa. Acho interessante que as pessoas falam de proatividade no trabalho e às vezes na igreja são totalmente passivas. Então nós temos que ser a mesma pessoa onde quer que a gente vá. E aqui a gente está para aprender a ser santos. O que você fez para garantir os direitos dos outros. Deus não vai perguntar em que bairro você morou, mas sim vai perguntar como você tratou os seus vizinhos. E eu me pergunto, que tipo de respostas teremos para dar? Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Então vamos para casa, meditando com esse grande dever de casa que nos ocupe nesta semana. Esta semana deve ser focada em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.